Shalom, shalom, irmãos, irmãs. Espero que todos estejam bem nessa nossa jornada aí da Techuvá, 40 dias. Hoje é o 12º dia, um número lindo, né? Um número muito profético. E eu ia trazer para vocês uma palavra falando sobre humildade, mas de última hora Deus me trouxe um outro assunto que eu considero bem importante nessa nossa caminhada Techuvá, tá? E esse assunto, ele vai falar a respeito de medo, tá? Mas o medo aqui que eu quero falar com vocês não é temor, é medo, um medo doentio, né? Um pavor. É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos sentir, porque nós somos seres racionais, mas também emocionais. Nós vamos continuar sentindo, nós não vamos deixar de sentir só porque nós estamos caminhando nessa Techuvá. Nós não podemos nos fazer de super-heróis, super-heroínas, super espirituais. Isso não existe. Todos nós vamos continuar a sentir todos os dias da nossa vida. No ditado popular, né, nós vamos matar um leão por dia. E esse leão, ele não geralmente não é algo fora de nós. Óbvio que tem os leões externos, mas os leões maiores é aqueles que estão dentro de nós, né? É aquilo que combate aquela natureza que é anti-Torá, né? Que é carnal, aquela natureza que se acomoda, que quer o conforto, não o confronto. Mas não se preocupem com isso, nós vamos ver nessa leitura, só marchem, continuem a caminhar. Eu já dou esse spoiler para vocês, a mensagem principal: não se deixem paralisar pelo medo. Poderia dizer que o título é O Medo na Techuvá? Sim, né? Você coloque o título aí que mais faz sentido na sua mente. Mas nós vamos falar sobre medo, sim, tá? E eu quero ler desde o verso 1 para vocês pegar todo o contexto. O Senhor, né, Yud-He Vav-He, disse a Moisés: diga ao povo que volte a acampar perto de Pi-Hahiroth, entre Migdol e o mar, acampem à beira-mar, de frente para Baal-Zephon. Então o faraó pensará: veja só, os israelitas estão andando sem rumo. Eles estão presos entre o deserto e o mar. Então endurecerei o coração de Faraó e ele perseguirá o meu povo. Então tudo isso, Deus estava falando para Moisés, ele estava dando uma estratégia de guerra. Ele estava mostrando tudo que ele ia fazer, né? Ele ia instigar o Faraó a pensar. Nós vamos ler agora, né? O que eu fiz, que besteira que eu fiz de dar essa liberdade para esse povo, né? Mas tudo isso era uma estratégia de Deus. Tudo era uma estratégia. E Moisés estava sendo informado sobre isso, tá? E daí ele disse: eu vou usar o faraó para minha glória, para glorificar o meu nome. Então, às vezes as coisas ficam... E isso eu falo primeiramente para mim, tá? A ministração vem primeiramente para minha vida, né? Às vezes a gente fica numa noite escura, né? Tem até uma música que diz: quando a noite escura cair sobre mim. Eu não sei toda a letra, né? E é sobre esse contexto do faraó. Até vou procurar essa música. Quando a noite fria cair sobre mim, nanana, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir.
Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Bendito seja o Senhor. Queremos correr para ti, Deus. Queremos te celebrar. Aleluia. Então, quando a gente pensa, né, ali ele fala noite fria, né? Eu disse com a escuridão, né? A noite fria, o medo. A gente tem que lembrar, né, que existe um Deus que ele é estrategista, tá? Ele tem estratégias, ele é o Yud-He-Vav-He dos exércitos, ele é o general dos exércitos. Às vezes a gente acha que está indo sozinho para uma batalha, mas ele está lá na frente. Você não está lá na frente, é ele quem está lá na frente, né? Enfrentando primeiramente as batalhas, tá? Então vamos continuar aqui lendo. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas estavam fugindo, ele e seus oficiais mudaram de ideia, tudo por ação de Deus, né? E disseram: o que foi que fizemos? Como fomos deixar que Israel parasse de nos servir? Faraó mandou preparar logo a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. Cada um era chefiado por um oficial de comando do exército egípcio. O Senhor fez o quê? Endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu o povo de Israel, que marchava de maneira vitoriosa. Todas as forças armadas do Egito se lançaram à perseguição, com todos os soldados da infantaria, a cavalaria, os carros de guerra do faraó, e alcançaram os israelitas em Pi-Hahiroth, junto ao mar, em frente de Baal-Zephon, onde estavam acampados. Então imagina, vamos fazer uma situação hipotética, tá? Imagina que nós fôssemos escravos, os brasileiros, é só hipotético, né? Não é nada real, dos Estados Unidos, né? E de repente nós conseguíssemos a nossa liberdade. Imagina, os Estados Unidos é a maior potência, é uma das maiores potências, né, da questão de exército, de guerra, enfim, né? Eu não entendo muito essas coisas, mas eles têm uma potência, né? É uma potência mundial, desde a questão mais informatizada ou mais tecnológica, né? Nessa área de guerra. Então imagina, né? Como que um povo que a princípio, né?
eles não tinham armas de guerra, eles não eram capacitados para a guerra, eles eram o quê? Escravos, né? Então é óbvio que eles sentiram medo, né? Era um sentimento normal, e nós vamos entender isso daqui um pouco, tá? De repente os israelitas olharam, né? Olharam e viram o faraó chegando com todo aquele exército egípcio. Ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. Né? Então os órgãos do nosso sentido, né? Os olhos, os ouvidos, o olfato, o paladar, né? O tato, tudo isso nós temos que consagrar ao Senhor. Consagrar ao Senhor. Que a gente peça a Deus que coloque filtros, né? Filtros em nossos olhos, naquilo que entra nos nossos ouvidos, o que cheiramos, o que sentimos, né? Como discernimento, para que a gente não se deixe de primeiro momento já que o medo venha tomar posse das nossas vidas, tá? Cuidar para não ficar olhando. Deus às vezes diz, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a força do exército do faraó, não olhe, porque a nossa força vem do Senhor dos Exércitos, vem do Todo-Poderoso, tá? E o que eles começaram a queixar-se, né, a murmurar, e disseram a Moisés, para morrer dessa forma no deserto seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Por que você fez isso conosco, fazendo-nos sair do Egito? Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizíamos, deixe-nos em paz. Trabalharemos para os egípcios, melhor viver como escravos dos egípcios do que morrer nesse deserto. Então, quando a gente se deixa levar pelo medo, né, até as palavras que saem da nossa boca são sem sentido algum, né? Moisés respondeu ao povo, não fiquem com medo, tenham calma e vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo não os verão nunca mais. O próprio Senhor vai lutar por vocês, portanto parem de reclamar. É o que eu falei, as lutas, as batalhas, né? Nós somos coadjuvantes nessas lutas. O ator principal é o Todo-Poderoso, né? Yud-Re, Vav-Re, Yahuwá dos exércitos. É Ele quem está à frente das nossas batalhas, amém? Quanto a você, o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar, tá? Então, eu vou começar aqui a falar um pouquinho sobre o medo, tá? O medo fisiológico, o medo que não é fisiológico, ou seja, o medo normal, o medo que não é normal, tá? Para que vocês entendam um pouco, tá? Então, o medo, ele é uma resposta normal, natural e necessária do corpo humano para preservar a integridade do ser humano. É um mecanismo de sobrevivência essencial para lidar com ameaças percebidas, ativando a resposta de luta ou fuga. Quando sentimos medo, a amígdala, ontem eu expliquei o que é essa amígdala. A amígdala é um órgão, não é essa amígdala aqui, né? Tá? É um órgão do sistema límbico, que é o sistema responsável, né, por gerir as nossas emoções, tá? Então, essa amígdala detecta o medo. Ela detecta. E o que ela faz? Ela desencadeia a liberação de hormônios como a adrenalina e o cortisol, que faz o quê? Começa a preparar o corpo para, né, lutar, fugir, né? E depois nós vamos entender a terceira coisa que acontece, tá? Eu não vou falar ainda, tá? Mas é lutar e fugir. Então, o medo, ele é necessário para que o nosso corpo reaja diante de uma situação. Não ficarmos estagnados, é para nós lutarmos ou fugirmos, tá?
E o que essa adrenalina e esse cortisol eles fazem? Aumentam a frequência cardíaca, aumenta a respiração, a tensão muscular, né? Ou seja, o fluxo sanguíneo, ele é retirado dos nossos órgãos, retirado não, né? Ele diminui, por exemplo, para estômago, para outros órgãos, todos os outros órgãos, com exceção do coração, óbvio, né? E os órgãos mais vitais, para ir para os músculos, porque os músculos, para lutar, ou tanto lutar como fugir, o músculo precisa de muito suprimento sanguíneo e de oxigenação, tá? Então, aumenta essa tensão muscular para nos dar mais energia e nos preparar para agir. Então, as alterações físicas, o coração acelera para bombear mais sangue, a respiração fica mais rápida para aumentar a oxigenação, os músculos ficam tensos e prontos para ação, o corpo libera açúcares e gorduras armazenadas para ter mais energia. Quando o medo torna-se um problema? Quando? Nós vamos entender. Quando que esse medo torna-se um problema? É a terceira coisa que pode acontecer. Ou nós lutamos, ou nós fugimos, ou congelamos diante do medo, tá? Então, o congelamento é uma situação que acontece diante do medo, tá? Então, nós não lutamos, não fugimos, mas paralisamos. Então, aí o medo é um problema. Se o povo ali no Egito, né, eles tivessem paralisado, foi o que aconteceu, né, que aqui o Senhor diz a Moisés, o que vocês estão fazendo, clamando a mim? Não é hora de clamar, é hora de marchar. Tem situações na nossa vida que não é para clamar. Deus já deu a resposta, Deus já deu a saída, não é hora de ficar parada clamando, porque se você ficar só clamando e não agir, o inimigo vai te destruir. Ali não era hora de parar diante do mar e ficar, oh meu Deus, abre esse mar. Não, age, Moisés, age, estende a vara sobre o mar e as águas se dividirão e abrirão caminho para que os israelitas passem pelo mar pisando em terra seca. Tá? Então, nós não podemos permitir que esse medo, que é um recurso, né? Porque Deus fez perfeito todo o funcionamento do nosso corpo, não há nada imperfeito, tá? Não há nada. A vontade de Deus é que o nosso corpo seja equilibrado. Então, o medo é uma resposta necessária para que a gente não morra, né? Então, o que acontece? Vamos trazer uma situação, né? Houve uma situação em que qualquer situação, cada pessoa tem uma percepção. Às vezes algo que acontece comigo, eu vou dizer, tá, aconteceu, mas tá tudo bem. E outra situação pode acontecer com você, a mesma situação, a mesmíssima situação, mas a percepção que você vai ter dessa situação é uma situação totalmente diferente da minha. Você vai ficar aterrorizada diante dessa situação. Ou o contrário, eu posso ficar aterrorizada e você dizer, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Então, por exemplo, você tem essa situação e você percebe ela, né? E você não resolve essa situação, por exemplo, eu não fujo, eu não luto, eu me congelo, eu não resolvo essa situação, esse conflito fica no modo ativo no nosso corpo, tá? E esse é o grande problema hoje em dia. As pessoas não resolvem os seus conflitos biológicos, tá? E isso fica ativo no nosso corpo, fica ativo. Você precisa, o cérebro precisa, ele fica ligado, é como se você ligou uma luz lá na sua casa e não desligou. Essa luz fica sempre ligada, o interruptor fica ligado. O cérebro entende que o conflito ainda está ativo, tá? Ainda está ativo. Então você precisa
mostrar para o cérebro que esse conflito já acabou, já foi resolvido, ir lá e desligar esse botão, ok? Então, quando não resolvemos esse conflito biológico, entre aspas, nós morremos emocionalmente. Morremos. Ou seja, não desativamos esse sistema simpático, que é o que ativa, né, essa questão da luta, da fuga e do congelamento, tá? Na verdade, ele ativa a emoção, né? Ativa o mecanismo do medo, mas quem ativa mesmo essa questão da luta, da fuga, é o hipotálamo, tá? Então, eu sei que você não precisa guardar essas questões que eu falo, é só conhecimento, tá? É só conhecimento. Então, quando isso fica ativo, né, a gente fica vivenciando o conflito, a suposta ameaça, né, que é essa percepção que você teve, que veja bem o que eu vou dizer, na maioria das vezes provém da imaginação, ou seja, não é uma ameaça real. Mas o cérebro, eu digo, o cérebro ele é burrinho, tá? Porque o cérebro ele não discerne o que é real do que é imaginário. Por isso que muitas vezes tem pessoas que vivem na imaginação e ficam paranoicas achando que aquilo é realidade, tá? Então, cuidado com isso. Então, o que acontece esse sistema biológico ativo? Que você não desliga, não despluga, não desliga, né, o interruptor. Gera um estado emocional constante de ansiedade. E a ansiedade leva muitas vezes à depressão. E pior, o medo se transforma em pânico. Tá? Aí você fica totalmente paralisado e estagnado. Imagina se o povo, né, tivesse, ao invés de lutar, né, na verdade eles fugiram, né, ao invés de ir confiar em Deus e avançar, eles tivessem ficado estagnados. Eles teriam sido destruídos, uma grande parte, e levados de volta para o Egito, né, como escravos. Porque aqueles que iriam lutar morreriam, né? Mas aqueles que paralisassem seriam levados como escravos de volta para o Egito, tá? Na situação do povo hebreu, o medo veio para salvá-los. Então o medo não vem para nos destruir, o medo ele vem para nos salvar de algo, tá? De algo. Mas o que eles fazem, né? O medo veio, num primeiro momento eles começam a clamar, como eu já falei, e ali não era o tempo de clamar. Então, muitas vezes a gente é o tempo de agir e a gente fica só clamando, tá? Então, saiba discernir o tempo de clamar do tempo de avançar. Nós temos que discernir esse tempo. Ontem eu falei que aqui o neocórtex, né, principalmente o córtex pré-frontal, que é aqui, que é mais aptidão mais de raciocínio lógico, de consciência ativa, né? Ontem eu ensinei vocês a trazer essa emoção para lógica, para consciência. Tá? Trazer. Como que a gente traz? Por exemplo, você sente um medo, traz essa consciência. Eu estou com medo. Quando você diz isso, você já está tirando, né, do domínio do sistema límbico, o medo, e trazendo para o domínio do neocórtex. Eu sempre faço essa relação, né? Eu vou repetir porque a gente fixa as coisas por repetição ou por forte impacto emocional na nossa consciência, tá? Então, a gente estabelece as coisas no raciocínio, a gente tira do sistema de emoção, do sistema límbico e traz para o raciocínio. Então, nós temos que aprender a fazer perguntas para nós mesmos, né? Para nós mesmos. Tá, estou com medo. Pronto. Primeiro início, o início é dizer, estou com medo, tá? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou com medo? Tem uma razão lógica. Esse medo, ele é
verdadeiro ou ele é imaginário? É coisa da minha imaginação ou é uma coisa real? Se é real, eu vou reagir a esse medo, eu vou solucionar esse medo, tá? E imaginário, então, descarta, né? E as coisas imaginárias, elas vêm como uma sabotagem mesmo, tá? Nos sabotar, nos desviar desse caminho da Techuvá. Porque nós estamos falando de Techuvá. E nós temos que entender que o povo estava saindo do Egito, né? E fazendo Techuvá. Por quê? Porque Deus, né, estava levando eles para onde? Para a terra prometida, a Canaã, né? Nós estamos rumo a Canaã espiritual, tá? Então eles estavam sim iniciando o seu processo de Techuvá. E é tempo de avançar, não é tempo de congelar, não é tempo de ficar com pânico, com desespero, é tempo de confiar em Deus. É tempo de ter um raciocínio consciente e lógico. Nós temos que trazer para o espírito o governo, né? Eu faço essa relação, eu me perdi antes, essa relação, né, do neocórtex com o espírito, do sistema límbico com a alma e do reptiliano com o nosso corpo. E nós sabemos que há uma hierarquia de governo. Deus, Yud-He-Vav-He, o Senhor, né, de todas as coisas, o Pai, ele está, né, nesse topo. Depois nós temos aí Cristo que fez, né, e faz a vontade do Pai. Nós temos a Ruach HaKodesh, o Espírito, né, Santo, que nos auxilia em todas as coisas, nos convence do juízo, da justiça, do pecado. E nós temos o governo. Deus nos deu o poder de governar, né, colocando o Espírito governando sobre a alma e governando sobre o corpo. E isso fala de consciência, tá? Consciência. Por isso que os pagãos falam muito no despertar da consciência. Às vezes a gente fica um pouco bitolado, né? Mas a gente tem que entender, conforme a palavra diz. Como é que diz? Agora eu esqueci. Os ímpios, né, esqueci a palavra agora, são mais prudentes muitas vezes do que os justos. Por quê? Porque eles alcançam, claro que de forma torcida, né, ou distorcida, mas a essência do que eles pensam é algo real. Eles só não drenam da forma correta, né? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Muitas vezes os crentes são muito bitolados porque não entendem essa questão de que o governo das nossas vidas, primeiramente, é do Pai. Mas ele deu uma procuração para o Messias, né, para Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, vir a esse mundo e fazer a sua vontade. E ele nos dá também uma procuração. Ele nos dá uma procuração. O próprio Cristo disse: vocês farão obras ainda maiores. Então, nós temos que aprender, por isso que nós temos que ser tomar como exemplo, né, a Cristo. Porque Cristo fez totalmente a vontade de Deus. Então, quando eu olho para Cristo, eu olho para o Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, nós temos a mesma essência, nós temos os mesmos princípios, nós agimos da mesma forma. E assim tem que ser com nós. Né? Nós não podemos deixar o governo das nossas vidas nas mãos da alma, das nossas emoções, que são na grande parte das vezes sabotadoras. Né? E também não dizer assim: ai, Deus, afasta o medo da minha vida. Só que o medo, ele é muitas vezes para nos salvar, né? Para impedir, né, de coisas que poderiam nos destruir. Tá? Então, por isso que nós temos que pedir discernimento para Deus, sabedoria. Amém?
Então, eu espero que vocês tenham compreendido a questão do medo, né? O medo, ele tem o medo fisiológico, como nós já lemos aqui, que é para salvar, né? Que é para nos ajudar a não cair em ciladas, mas não se deixe vivenciar um medo patológico. Essa é a questão. Porque o medo patológico nos distancia de Deus, tá? Eu quero ler alguns versículos aqui com vocês. Eu peguei aqui do Google para ficar mais fácil, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Salmo 56:3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, né, ou não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Salmo 118:6, o Senhor está comigo, não temerei, o que me pode fazer o homem. 1 João 4:18, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lembra que eu falei que o medo patológico acaba por se transformar em ansiedade. Então, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 23:4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Moderação, consciência, tá? Deuteronômio 31:6, esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Provérbios 29:25, o receio do homem armará laços, cuidado, tá? O medo, o receio do homem arma laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27:1. Eu vou ler só mais esse para o vídeo não ficar tão longo. Depois você pode colocar aí no Google, né, versículos sobre medo. E ali tu vai, né, ter vários versículos. Salmo 34:4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém? Mais uma vez eu peço que você seja um colaborador, uma colaboradora deste canal. E como que a gente colabora? Curtindo um vídeo, compartilhando um vídeo, orando pela minha vida, orando pelo meu ministério, pela minha família, me ajuda muito, muito mesmo. Tá? Eu agradeço de coração a todos que tiram um momento do seu dia para orar pelo meu ministério, tá? O ministério que Deus me deu. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa trajetória, né? Em nome do nosso Messias, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém e amém.